Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo das 6. Sou Ana Carolina Seulin, nutricionista, e hoje com o tema: vamos falar sobre cirurgia geral e bariátrica? Para isso, estou aqui com dois grandes cirurgiões. O Dr. Antônio Lugão, que é cirurgião geral do aparelho digestivo e transplante hepático pela UFES, também possui mestrado pela UFES, atua em cirurgia videolaparoscópica e cirurgia bariátrica. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite e muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Nós te agradecemos. Também comigo aqui da bancada está presente o Dr. Frederico Lamego, que é cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico e também realiza cirurgia por videolaparoscopia. Toda a sua formação pelo Hospital São José do Avaí. Boa noite, doutor Frederico, tudo bem? Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui de novo, né? E vamos aí discutir esses assuntos aí, importantes para a população. Vamos lá. E para a nossa primeira pergunta, vamos logo entender. O que é cirurgia geral? Você explica para a gente, doutor Antônio? Bom, explico sim. É importante a gente deixar claro que cirurgia geral ela é uma das especialidades cirúrgicas. Assim como tem a cirurgia vascular, a coloproctologia, a neurocirurgia. Cirurgião geral não é simplesmente o cirurgião de tudo. É o cirurgião mais focado na parte do abdômen, tá? Por isso que um outro termo mais adequado até para chamar o cirurgião geral seria o cirurgião do aparelho digestivo, que é quem trata essas alterações todas, tanto as doenças infecciosas, inflamatórias, quanto as não urgências. Perfeito. E quais são os procedimentos cirúrgicos inclusos na cirurgia geral? Você responde para a gente, doutor Frederico? Claro. Bom, como o Antônio falou, cirurgia geral a gente mexe mais com o aparelho digestivo. Então, assim, as principais patologias hoje em dia que a gente trabalha é cirurgia de vesícula, né? Cirurgia de hérnias no nosso corpo, no abdômen pode ter vários tipos de hérnias, cirurgia de obesidade, cirurgia anti-refluxo, cirurgia de intestino, de estômago, assim, só para o leigo entender, né? Então, todo o aparelho digestivo, desde o esôfago, né, até o intestino ali, a parte final do intestino. Então, tem várias patologias que a gente pode discutir aí, mas é tudo que envolve o tubo digestivo aí. Existem cirurgias para tratar as patologias existentes. Já vinha até uma outra pergunta minha, né? Que seria quando que a gente deve procurar o cirurgião geral? Então seria nessas ocasiões, qualquer situação que envolva o aparelho digestivo. Exatamente. Qualquer desconforto abdominal é uma sugestão que até comece a investigação com o cirurgião do aparelho digestivo, que é quem vai conseguir orientar, pedir os exames mais adequados para cada queixa que o paciente venha a ter e assim traçar a melhor forma de estar diagnosticando e tratando esse paciente, seja com cirurgia ou, em alguns casos, tratamento clínico também. Perfeito. Agora, uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, né? Questão da hérnia. Como é que é a hérnia? Como trata? Vocês podem estar explicando para mim, para a gente, né? Para a gente aprender. Sim. Hérnia, na verdade, assim, é um negócio interessante de falar, porque quando você fala hérnia com o paciente, quando você está tratando com uma pessoa leiga, eles, assim, não tem a informação, acha que hérnia tem alguma coisa dentro dele diferente. Hérnia, na verdade, não deixa de ser um defeito muscular, né?
Então, a maioria das hérnias mais comuns, hérnias inguinais na região da virilha, hérnia umbilical, hérnia epigástrica. Então, assim, tudo isso são defeitos musculares que são operados. Hoje em dia, a maioria delas tem tratamento por videolaparoscopia, a não ser quando é uma hérnia umbilical, que é o defeito pequeno, tudo, que não tem justificativa para isso. Mas a maioria das hérnias dá para ser tratado por videolaparoscopia. Tem uma hérnia que é muito citada, às vezes, que o paciente procura a gente assustado, que é hérnia de hiato esofágico, que é uma coisa que aí já é diferente, que é um defeito no músculo diafragma, né, que fica mais alargado, que predispõe a refluxo, que depois a gente pode falar também. Mas aí já deixa de ser de parede abdominal. Ah, perfeito. São alguns tipos de hérnias mais comuns aí que eu acho que dá para citar. E outra também que eu acho que muita gente tem dúvida, a relação da apendicite. Como é que é? Como é que a gente sabe os sintomas da apendicite? Como é que trata? Então, é importante falar sobre a apendicite porque a apendicite é a principal causa de cirurgia de urgência, tá? É a mais comum. É extremamente comum, desde faixas etárias da criança, jovem até o idoso. Então não tem não tem ninguém que fique excluído dessa doença, tá? E a apendicite, ela basicamente é a inflamação do apêndice, que é como se fosse uma tripinha que fica pendurada no intestino, tá bom? E se esse apêndice inflama, é necessário fazer a cirurgia para retirar o mesmo. Isso é importante ser diagnosticado de forma precoce, porque uma apendicite inicial, numa fase ainda só inflamatória, o paciente, especialmente se operado por vídeo, tem uma recuperação extremamente rápida, o paciente retorna às atividades, à vida normal em poucos dias, tá? Porém, uma apendicite com um diagnóstico tardio, que o apêndice já rompeu, tem formação de pus, vai causar por complicação. vezes pode ter inclusive extravasamento de conteúdo fecal para o abdômen, fezes no abdômen. Então já é uma apendicite que o paciente vai necessitar de, às vezes, várias cirurgias, uma internação prolongada e um afastamento prolongado das atividades do dia a dia. E, doutor Antônio, eu acho interessante a gente falar quais são os sintomas da apendicite, porque eu vou fazer até um relato pessoal. Eu já tive apendicite quando era pequena, na faixa de 12 anos, não conhecia os sintomas. A minha sorte, que minha tia-avó, por um acaso, foi na minha casa, falou bem assim, nossa, Carol, eu acho que você tá com apendicite, que na família tinha histórico também, né? E a gente correu pro hospital e conseguiu fazer a cirurgia. Mas já vi muito relato de casos, gente que operou tardiamente e complicou. Então, você pode contar pra gente quais são os sintomas? Lógico. Só para ressaltar, então, a prevalência da doença, nessa mesa aqui, estamos em 3, 2 já foram operados de apendicite. Olha só, que eu também já fui. Já foi? Tá bom? Basicamente, a apendicite, ela começa com um desconforto abdominal, um mal-estar, tá? Que a pessoa normalmente não consegue definir exatamente o que ela está sentindo, onde que dói, é um mal-estar. E ao longo de algumas horas, isso vai perdendo apetite, pode correr com náuseas e vômitos. E essa dor, que era mal definida, ela normalmente migra. Quando a pessoa fala que a dor andou, a dor ela pode andar. Ela se localiza na região inferior e à direita do abdômen. E aí, nesse momento, praticamente só com essa história, um cirurgião já consegue fechar o diagnóstico de apendicite. Lógico que hoje a gente tem acesso a exames laboratoriais, ultrassom, tomografia, então a gente consegue uma certeza diagnóstica de forma muito mais fácil. Muito eficaz, né? Porém, uma coisa que é importante de salientar, mesmo se às vezes o exame de sangue parece estar normal, ou se a tomografia, o ultrassom ainda parece estar normal, fica em dúvida. Se a história clínica ela é sugestiva, esse paciente não pode ser liberado. Ele tem que ficar em observação. E hoje em dia, com o advento da laparoscopia, a laparoscopia não é só um procedimento cirúrgico terapêutico. Em alguns casos, ela pode ser também lançada como uma forma de você confirmar um diagnóstico. Então, a gente, na dúvida, é muito sugestivo. Os exames não confirmam, às vezes vale a pena fazer uma laparoscopia, fazer a cirurgia, e aí você confirma e trata a apendicite.
E quem realiza essa cirurgia é o cirurgião geral? Isso, o cirurgião do aparelho digestivo, né? E assim, voltando a falar da apendicite, né? O exame, assim, hoje em dia, assim, você chegou num pronto-socorro, quando você é bem examinado, você tem um bom exame, uma boa anamnese, né? Você colher a história do paciente, que isso é muito importante. Você colher uma boa história do paciente para ele contar para você como é que começou essa dor, como que ela ocorreu, sem você falar nada, ele vai falar que essa dor foi para tal local. Então, uma anamnese, né, que é uma conversa com o paciente, tem que ser bem feita. Exame físico, que é o exame do médico, de preferência até do especialista às vezes, mas o pronto-socorrista, né, o clínico que está no pronto-socorro, ele tem que botar a mão na barriga do paciente, examinar. Isso são as principais, assim, formas de diagnosticar uma apendicite precoce, tá? E a apendicite é, sim, tratado pelo cirurgião do aparelho digestivo, pelo cirurgião geral, tá? E a melhor forma de tratar isso é por videolaparoscopia, até na fase complicada. Então, a videolaparoscopia sempre será o padrão ouro. Perfeito. Outra pergunta que nós temos aqui também. Quando a pessoa sofre um acidente e tem risco de hemorragia interna e também houve fratura em um dos membros, os cirurgiões operam ao mesmo tempo? Como é que seria isso? Sim. Na verdade, assim, o que você citou aí foi, assim, um politraumatizado. Isso aí é um politraumatizado, ele sofreu um acidente, então ele teve vários locais traumatizados. Pode ter um trauma ortopédico, como você falou, pode ter um trauma craniano. Então, você tem que avaliar o paciente, tem que ver qual a patologia que ele tem maior gravidade. Hoje em dia ele vai passar por um tomógrafo, vai ser diagnosticado tudo. Aí, respondendo o que você me perguntou, tem um trauma abdominal e tem uma fratura. Ele pode, sim, operar junto e vai operar primeiro, lógico que tiver maior urgência. Geralmente os traumas abdominais que têm hemorragia interna, primeiro a gente aborda a hemorragia ali para diminuir o risco de morte. Tá? Depois trata a fratura. Gostaria de uma coisa complementar, doutor importante, Antônio? sim, é o que o Frederico falou. Qual que é a principal função do cirurgião geral no politrauma, no trauma, no paciente acidentado, né? Definir prioridades. Então, por exemplo, chegou um paciente acidentado com uma amputação, né? Perdeu uma perna, aquilo é prioridade. Se aquilo não for resolvido, mas ele também tem uma suspeita de sangramento abdominal. Não, aquilo dali, se não for resolvido, o paciente pode perder sangue até morrer. Então, definir prioridades. E em muitos casos, sim, é abordado, às vezes num paciente politraumatizado, entra o cirurgião geral, aciona o cirurgião vascular para entrar junto também, o ortopedista está fazendo alguma coisa. Então, por vezes, a equipe de um politraumatizado é uma equipe com vários especialistas. Perfeito. E quais são as inovações tecnológicas recentes que têm melhorado a prática da cirurgia geral? Bom, assim, o advento da cirurgia videolaparoscópica, assim, foi uma mudança muito grande em termos de inovações, né? De abordar um paciente. Hoje, praticamente qualquer tipo de procedimento cirúrgico do aparelho digestivo é feito por videolaparoscopia, né? Então, é uma forma de você fazer cirurgias complexas, mas com recuperação rápida, retorno precoce ao trabalho, diminui complicações em mãos experientes, com certeza, e é um menor trauma cirúrgico, é tudo melhor para o paciente e para tratar a patologia que ele tem. Perfeito. E quais são os riscos associados à cirurgia geral? Risco de qualquer doença, né? Exatamente. De qualquer cirurgia. Na verdade, os riscos são inerentes ao procedimento cirúrgico e à doença que a gente está abordando, está tratando. Então, como é que a gente faz para diminuir riscos? Isso é uma coisa fundamental. Primeiro, diagnóstico precoce. Então, é sempre importante a gente abordar, como no caso da apendicite, e às vezes tem situações como, por exemplo, uma cólica biliar, que é um paciente que sofre de pedras na vesícula, ou uma diverticulite, que é um paciente que tem um processo inflamatório no intestino. Você, abordando isso precocemente, você evita uma cirurgia no primeiro momento, e se houver necessidade, faz uma cirurgia no segundo momento de uma forma mais segura. Então, primeira coisa, diagnóstico precoce.
E em segundo lugar, procurar um profissional habilitado, né? Então, assim, isso é fundamental. Cirurgia, a melhor cirurgia que tem é a primeira. Cirurgia não dá pra gente depois reverter, corrigir. A gente pode reabordar e tentar fazer uma nova. Agora, a melhor cirurgia que tem é a primeira. Essa é a que a gente tem os melhores resultados, a melhor chance de sucesso. Então, isso é fundamental. Perfeito. E pode falar. Tem coisas assim, coisas que acontecem rotineiramente no consultório. O paciente te procura porque o Dr. Antônio Lugon Júnior falou isso aí. Ele te procura porque ele tem pedra na vesícula. Isso aconteceu comigo recentemente, acontece várias vezes. Ele procurou porque estava com dor. Ele foi lá e melhorou a dor dele, né? A dor passou a cólica. Aí vem a pergunta no seu WhatsApp às vezes: doutor, melhorou a dor, eu preciso ainda operar? Aí é o questionamento que a gente sempre fala: operar, você não precisa estar morrendo de dor para chegar num pronto-socorro da pior forma possível e ser operado de urgência. Então, se você tem pedra na vesícula, está lá sintomático, tendo crise de dores, você não precisa esperar isso virar uma inflamação, um pus, uma perfuração, uma complicação mais grave para resolver o problema. Procura o médico antes. Com certeza. E quais são os sintomas, doutor Frederico, dessa pedra na vesícula? Porque as pessoas, às vezes, elas são mais tolerantes à dor. Aí vai tardiando, não procura o médico, talvez leve uma complicação. Então, qual é o sintoma? Foi uma pergunta assim, interessante, porque assim, quem não sabe que tem pedra na vesícula, todo mundo que chega num consultório ou chega num pronto-socorro, ele chega com a queixa: estou com dor na boca do estômago, tá? Isso ninguém vai chegar falando que está com dor na vesícula, a não ser que ele sabe, né? Não tem nem exato, ideia. Onde é que é. Então ele chega falando que está com a dor na boca do estômago, aí isso vem acompanhado com náuseas, né, com vontade de vomitar e às vezes vômito, dependendo até da intensidade da dor. Mas a dor típica da vesícula é embaixo da costela, do lado direito, né? Mas o paciente sempre aborda, até quando chega no consultório: doutor, procurei aqui porque eu estou com a dor na boca do estômago. E uma coisa que eu sempre comento com o paciente é assim: dor que te leva num pronto-socorro de madrugada, geralmente não é no estômago, tá? Então, pode ser uma vesícula, pode ser outras patologias sem ser do aparelho digestivo, mas assim, dor que você falou que está na boca do estômago, que saiu de casa de madrugada para procurar um pronto-socorro, geralmente não é estômago. Não é estômago. Só para a gente fechar o primeiro bloco aqui, então, né? Dor é sinal de que alguma coisa está errado. Então, não esperar, né, quem está ouvindo aqui está assistindo o nosso programa, né, não esperar sentir uma dor maior para procurar o médico. Sim. Assim, o que você falou, sinais e sintomas, Sinais né? e sintomas, é importante. Pessoas ela tem uma dor, isso você está sendo avisado que você tem algum problema naquele local ali. É um problema de tratamento clínico, é um problema de tratamento cirúrgico, e isso depende de uma boa avaliação médica, de exames laboratoriais, de exame de imagem, às vezes, entendeu? Depende de chegar a um diagnóstico sindrômico, tá? Para você conseguir saber como vai conduzir, se com a cirurgia, se com tratamento clínico, mas dor sempre vai ser um sintoma que te leva a pensar em alguma coisa. Gostaria de complementar mais alguma coisa, doutor Antônio? Exatamente, valorizar a queixa, valorizar o sintoma, tá bom? Perfeito. Então, por enquanto, fechamos nosso primeiro bloco. Já voltamos com o segundo bloco. Aguardamos vocês. Olá, boa noite. Estamos apresentando mais um bate-papo das 6. Eu sou Ana Carolina, nutricionista, e estou aqui com meus parceiros de bancada, Dr. Antônio Lugon e Dr. Frederico Lamego. Agora, continuando com o tema, né, cirurgias gerais e cirurgias bariátricas, vem uma pergunta para vocês. Quais são as doenças que vocês mais lidam em consultório? O que vocês estão mais vendo de doença? Hérnia, refluxo? Podem comentar um pouquinho pra gente? Então, as doenças mais comuns são pedras na vesícula, hérnia e doenças do refluxo. Principalmente tratando de doenças benignas, são as mais comuns, além de obesidade, tá? Falando um pouco então, né, falando um pouco mais a fundo a respeito das hérnias, que já foi abordado um pouco no primeiro bloco. Hérnia basicamente é um defeito na musculatura, tá? Isso pode ser congênito, isso pode ser adquirido, isso pode ser após um procedimento cirúrgico,
tá? Mas conceitualmente, hérnia é o quê? É um defeito anatômico por onde por ali passa alguma estrutura que não deveria, tá? Na maioria dos casos, o paciente percebe isso através de quê? Dor ou um caroço, um abaulamento. Apalpa esse caroço, ele percebe sente... ou palpa ou vê mesmo, em alguns casos, aquele caroço ali, aquela protuberância por baixo da pele. Então isso é importante a gente enfatizar, porque é muito comum a gente receber a seguinte pergunta: doutor, eu vim aqui tirar a minha hérnia. Ou então, quando a gente faz a cirurgia, explica como será a cirurgia, no caso da cirurgia por vídeo, ele pergunta, tá, mas por aquele furinho, por onde vai sair a hérnia? E a gente precisa ser enfático, repetir isso, explicar bem que o objetivo da cirurgia é devolver aquele conteúdo, aquele caroço, para onde ele era de origem, fazer um reforço, fechar aquele defeito anatômico, e, dependendo dos casos, usar alguma prótese, uma tela para reforçar a parede abdominal e assim evitar ou diminuir muito o risco de recidivas. Perfeito. Então, o sintoma da hérnia é dor abdominal e essa protuberância também abdominal. Exatamente. Procura o cirurgião geral e trata cirurgicamente. Sempre. A hérnia, a única forma de fazer o tratamento cirúrgico, o tratamento da hérnia é cirurgia. Nem toda hérnia precisa ser operada. Então, assim, pequenas hérnias umbilicais, hérnias assintomáticas, hérnias puntiformes, que o paciente às vezes pode ter ou não algum desconforto, mas que aquilo dali não atrapalha a vida do paciente, podem ser acompanhadas. Agora, praticamente qualquer hérnia na região da virilha, seja as hérnias inguinais ou as hérnias femorais, essas são de tratamento cirúrgico e devem ser operadas sempre, porque elas têm um alto risco de complicação. E no caso da complicação da hérnia, o que seria, né? Seria a hérnia encarcerar, que seria ela ficar presa no orifício herniário, e estrangular. No caso da hérnia encarcerada e estrangulada, o paciente, o que o paciente vai sentir? Aí sim, uma dor intensa no local, uma dor que não passa com o repouso e, na maioria das vezes, algum sintoma obstrutivo, porque como na maioria das vezes o que encarcera ali é parte do intestino, então aquele intestino que está preso no orifício herniário, ele faz com que o intestino fique entupido, fique obstruído. E aí o paciente vai ter distensão abdominal, dor intensa, dor não apenas no local da hérnia, uma dor difusa e vômitos. Tá? Então, essa vira uma urgência. Perfeito. Só para a gente entender então, para essa fase de apenas dor abdominal e essa protuberância, para chegar nessa fase de mais complicação, é quanto tempo geralmente? É imprevisível. Imprevisível. Exatamente. Às vezes, num momento de esforço, aquela hérnia, aquela estrutura entra ali pelo orifício da hérnia, fica preso ali e não consegue voltar mais. Então, por isso que não tem como a gente prever. O que o paciente deve fazer entre o diagnóstico, né, e o momento da cirurgia é evitar grandes esforços para diminuir o risco. Agora, o tempo de progressão é imprevisível. Não sabemos. E hérnia, assim, igual o Antônio Júnior falou, como é um defeito muscular, inicialmente a dor é no local onde você fala, onde tem a proeminência, onde tem o caroço, você tem a dor local. Quando você tem dor mais forte, associada a vômito, distensão abdominal, é porque entrou alguma coisa ali de intestino, entrou algum órgão ali que não deveria ter entrado e começou um sintoma mais complicado, com dor não local. Então, assim, e o que você comentou aí, hérnia, assim, quanto tempo para ter uma complicação dessa? Você descobriu que você tem uma hérnia, você tem que saber o seguinte: você faz esforço físico, é um defeito anatômico ali, um defeito da musculatura, que quanto mais tempo você demorar para resolver, maior ela vai se tornando, tá? Então é aquilo que a gente falou no primeiro bloco: eu sei que eu tenho um problema, eu sei que isso é cirúrgico, mas eu não vou operar, porque eu tenho medo. Isso é uma coisa bem comum, tá? Quem tem muito medo geralmente trata as doenças de uma forma mais tardia, tá? É aquela pessoa que foge do médico. Fugir do médico não é um ato interessante nem inteligente, né? Eu acho que quando a pessoa está com um sintoma, igual a gente citou aqui, dor,
Por que não procurar um médico para saber? Dor não é normal, né, doutor Frederico? Não é normal. Então, se você sente dor, você deve buscar a causa com o médico. Lógico, quando você está com dor, você tem que tomar um remédio para dor. Simplesmente para cortar aquela dor no momento e ter a oportunidade de procurar um médico. Mas dor não é normal em local nenhum do corpo. Perfeito. Descobrir sempre a causa. Exato. E só, como o Frederico falou, tratamento precoce. Hérnia não é tudo igual. Uma hérnia inguinal pequena, ela tem uma cirurgia menos agressiva e uma recuperação mais rápida. Mais fácil. Nós já operamos hérnia que praticamente o paciente tinha hérnias realmente gigantes. O paciente tinha 20% a 30% do intestino dentro do saco herniário. Então, assim, eram hérnias muito grandes, muito extensas. Você tem um defeito enorme. Então, a qualidade da parede muscular, onde você vai fazer a correção, ela é pior. Então, assim, não tem como você falar a recuperação de um paciente não será igual ao do outro. Por isso que o ideal é o quê? Tratar precoce. Tratar precocemente, perfeito. Exatamente. Outra dúvida também, que eu acredito que deve chegar muito também em você, esse tipo de paciente. Paciente com refluxo. Quais são os sintomas? Quando deve operar? Responde pra gente, doutor Frederico. Sim, refluxo. Quando você fala de o que é refluxo, né? Refluxo é o conteúdo que chega no estômago, né? O estômago produz um ácido ali, então isso pode, quando tem uma válvulazinha que é depois acabando o esôfago, né, chegando no estômago, tem uma válvulazinha muscular ali, que ela pode não ser completamente competente e você ter refluxo, que o nome é doença do refluxo gastroesofágico, que é do estômago para o esôfago. Então é o paciente sentir, quando você fala azia, é uma queimação no estômago. Quando você fala refluxo, é quando essa queimação sobe. Tá? É para o paciente entender. É o regurgitador, é o paciente que sente queimar aqui no peito. Então, isso são sinais e sintomas aí de refluxo, né? E refluxo pode ser tratado, assim, é uma coisa importante de falar. Refluxo tem tratamento cirúrgico e tem controle clínico, né? Como que se controla clinicamente essa doença? Tem muita gente que vai num pronto-socorro, às vezes, e tem orientação, vai lá e passa uma medicação para tratar o refluxo, que geralmente é um protetor de estômago, né? Um pantoprazol, um esomeprazol. Então, assim, passa esse remédio, o paciente vai lá, às vezes por má orientação, e toma esse remédio por 30 dias. O que acontece? Quando ele para de tomar esse remédio durante 30 dias, ele está tomando o remédio 30 dias, ele está assintomático. Ele parou de tratar, os sintomas voltam. Então, eu sempre no consultório, não tem nada a ver um problema com o outro, mas eu sempre comparo um paciente que tem pressão alta. Você está tomando remédio, você está sem pressão alta. Você parou de tomar o remédio de pressão, a pressão aumenta novamente. O refluxo, você parou de tomar a medicação, você vai voltar a ter refluxo. Tá? Então, quando o paciente tem indicação de cirurgia, citando às vezes exemplos assim, um paciente jovem, o paciente tem 30 anos de idade, tem um diagnóstico de refluxo, ele vai ter que tomar essa medicação por resto da vida para não ficar inflamando o esôfago, entendeu? Então, esse tipo de paciente, às vezes, ele vai se beneficiar muito mais fazendo uma cirurgia para corrigir o refluxo, entendeu? Quando você pega um paciente idoso que está com um refluxo ali inicial, você tem que pensar 2 vezes em operar pensando no risco-benefício. Então, nem sempre é operável o refluxo. Nem sempre opera, depende do caso, depende da intensidade, depende de exames pré-operatórios, você tem que avaliar se o caso é cirúrgico ou não. Tem pacientes que tem pacientes que têm refluxo por defeito anatômico grande no hiato, né, na passagem do esôfago ali, que é o músculo diafragma, tem uma passagem que pode estar largada, isso é uma hérnia de hiato. Quem tem hérnia de hiato tem mais predisposição a ter refluxo. Então tem desde a idade, ao defeito anatômico, o grau de refluxo, o regurgitador, igual você falou. Então tem várias coisas que têm que ser avaliadas. Existem exames pré-operatórios, pH-metria, manometria, para ver se o esôfago contrai normalmente. O paciente que tem dificuldade de engolir tem que ter cuidado, porque esse paciente não pode fazer uma válvula anti-refluxo, ele não consegue se alimentar depois. Então tem que passar por uma avaliação criteriosa do especialista. Perfeito. Complementa pra gente, doutor Antônio. Exatamente. Então, complementando o que o Frederico falou, basicamente, nem todo refluxo precisa ser operado,
ou pode ser operado se o paciente tem uma desmotilidade ou algum defeito que não indique a cirurgia. Agora, todo refluxo precisa ser tratado, tá? E aí, quando a gente fala que todo refluxo precisa ser tratado, a gente tem que entender cada perfil de cada paciente e por que isso é importante ser enfatizado. Doença do refluxo é a doença que mais colabora com o aumento do câncer de esôfago, especialmente o câncer de esôfago terminal, do cárdia e do esôfago distal. Tá? Isso é muito comum, isso aumentou porque, historicamente, o câncer de esôfago estava mais associado a tabagismo e etilismo. Tá? E isso foi mudando, as pessoas foram fumando menos, as pessoas foram bebendo menos, ou pelo menos aquele destilado de péssima qualidade. E aí com isso, as pessoas foram engordando, tá? E mudando os hábitos. O ganho de peso e a mudança de hábitos aumentou em muito a doença do refluxo e aumentou em muito o adenocarcinoma de esôfago. Então isso é importante. A gente está falando de hábitos de vida, né? Exatamente. Como os hábitos de vida da população colaboraram para o aumento do refluxo e também dos cânceres em geral, né, dessa região. Aqui eu também posso salientar, né, como nutricionista, que a questão alimentar também interfere positivamente, né, ou negativamente, né? No caso de a paciente com refluxo não fazer, né, grandes volumes de refeição, fracionar, não comer e deitar-se logo em seguida, tudo isso colabora para não haver aquela regurgitação. Exatamente, faz parte do tratamento, não cirúrgico, tratamento não medicamentoso. É o tratamento que a gente chama de comportamental. Isso tudo colabora com o emagrecimento, que a obesidade ela favorece o refluxo, como eu disse, e aí é com isso que a gente vai conseguir um controle eficaz e o tratamento mais adequado para cada indivíduo. O tratamento do refluxo também deve ser sempre medicamentoso, com os prazóis da vida? Então, sempre medicamentoso, tá? Porque é o que a gente vai conseguir diminuir a acidez e conseguir controlar o refluxo. E como o Frederico falou, um paciente paciente jovem sem sinais de obesidade, com um defeito anatômico, uma hérnia de hiato importante, com uma motilidade adequada e uma hipotonia, uma frouxidão da válvula entre o estômago e o esôfago. Esse paciente ele é candidato à cirurgia, que é o que vai permitir ele manter o controle do refluxo, o tratamento do refluxo, sem a necessidade do protetor gástrico, sem a medicação. Esses pacientes jovens, né, eu sempre converso com eles, assim, uma patologia que você pode conversar tranquilamente no consultório sobre operar ou não, é refluxo, porque tem duas formas de conduzir isso aí. O que eu tento alertar um paciente jovem, só que às vezes você pega, por exemplo, um homem de 30 anos, que o cara ele fala a frase no consultório para você assim, eu só entro no centro cirúrgico amarrado ou se eu estiver morrendo. Então essa pessoa, você conseguir levá-la para uma cirurgia é difícil, entendeu? Mas assim, sempre você tem que colocar como médico, assim, você tem 30 anos de idade, se você viver até os 80 anos, você vai tomar esse remédio, que todo remédio também tem efeitos colaterais. Não quer dizer que ele não tem que tomar quando ele tem indicação. Mas quando o paciente é jovem, você tem que tentar botar a possibilidade cirúrgica dessa situação aí, para ele ficar livre de remédio, pelo menos por um bom tempo. Tá? Quando eu falo um bom tempo, porque mesmo fazendo uma válvula de refluxo, depois de 15, 20 anos, a pessoa pode voltar a ter algum grau de refluxo leve, mas pode. Quando a pessoa faz uma válvula cirúrgica e ganha peso, isso também atrapalha nesse tratamento cirúrgico. Então tem várias causas aí de ressurgir o refluxo. Que podem interferir. Exato. Outra pergunta também, que eu acredito que vocês devem lidar muito em consultório, é sobre a diverticulite. Podem explicar para mim, para a gente, o que é, quais são os sintomas, como tratar a diverticulite? Isso é uma curiosidade até pessoal. Então, a doença diverticular, né? Porque a gente tem que diferenciar a doença diverticular e a diverticulite, tá? Então, a doença diverticular é uma alteração que ocorre com o passar da idade, com o envelhecimento, o enfraquecimento da parede do intestino, do intestino grosso mais especificamente, pode ocorrer a formação dos divertículos, que são como se fossem bolsinhas conectadas ao intestino. E essas bolsas elas podem inflamar. Tá? Quando ocorre a inflamação, ocorre então a diverticulite aguda. Essa diverticulite aguda ela tem vários estágios, desde o estágio inicial, que é o mais comum, que é aquele paciente que chega no pronto-socorro com desconforto abdominal,
mais comum à esquerda e no andar inferior do abdômen, tá bom? Mas que pode ocorrer em qualquer parte do abdômen, porque o intestino grosso ele praticamente rodeia todo o abdômen, tá? Ele não é exclusivo do intestino à esquerda. E aí esse paciente chega com dor, desconforto abdominal, muitas vezes dificuldade de evacuação, um agravamento, uma acentuação da constipação, tá? E por vezes febre. Esse paciente precisa ser, então, avaliado, examinado, e normalmente o que confirma o diagnóstico são os exames propedêuticos, né? O mais comum é a tomografia. É muito comum a gente pegar, às vezes, o paciente, mas é no intestino grosso, então precisa fazer uma colonoscopia. Não. A colonoscopia, no momento em que a gente suspeita de diverticulite aguda, ela está contraindicada, porque ela pode fazer uma perfuração no intestino. Aquele divertículo que está inflamado ali, se você pega e distende aquele intestino para passar o aparelho, manipula aquilo, você pode perfurar o intestino. Então, uma contraindicação, a colonoscopia, o exame mais adequado, a tomografia, que é o que a gente vai conseguir avaliar, confirmar o diagnóstico e avaliar a extensão do processo inflamatório. Desde o processo inflamatório localizado na parede do intestino e na gordura ao redor, ou mesmo um pequeno abscesso ou aquela perfuração com contaminação de todo o abdômen, que vai, esses casos sim, é um diagnóstico que precisa de um tratamento cirúrgico de emergência. Perfeito. Doutor Frederico, é sempre cirúrgico o tratamento? Não, e assim, depende, quando você, assim, o Antônio Júnior já falou, doença diverticular geralmente é doença de pacientes de mais idade, né? São fraquezas musculares que vão dando ali na parede do intestino. Quando você tem paciente mais jovem, quando eu falo mais jovem, assim, 40 anos, que ele tem a primeira crise de diverticulite, né? E vai lá depois, na fase aguda, é contraindicado fazer colonoscopia. Depois que passa essa fase aguda, né, que você já tratou com antibiótico, a pergunta que você fez é sempre cirúrgico? Não, tá? Apresentei um quadro de diverticulite, não tem complicação nenhuma, perfuração, essas coisas, é tratado com antibiótico e posteriormente vai fazer, depois que melhorou o processo inflamatório, e geralmente se espera 60 dias, né, 2 meses por aí, você vai fazer uma colonoscopia para saber a extensão dessa doença diverticular. Tá? Que a gente não está falando de diverticulite mais, está falando da doença diverticular. Então, pessoas jovens que têm casos já de diverticulite jovem, com 40 e poucos anos, que tem doença diverticular extensa, tem indicação de fazer cirurgia para tirar aquele pedaço de intestino antes de ter complicações sérias até o final da vida. Tá? Perfeito. Quando você pega um paciente idoso com doença diverticular, geralmente você opera quando tem algum... Quando tem alguma coisa aguda. Alguma complicação. Então, só para a gente entender, qual é o maior sintoma da diverticulite? Quando a pessoa tem que saber que deve procurar o médico? Dor. Dor. E como persistente. É que é essa dor? Demora dor quanto persistente. tempo essa dor? Ela não melhora. A dor que ela fica persistente. Tá O paciente leva mais de semanas, meses. O ideal é que não melhore, não demore esse tempo todo. Mas aquela dor, assim, passou 1, 2, 3 dias, o paciente às vezes está resistente em procurar atendimento, mas a dor não melhora, mesmo com automedicação. Então, a principal queixa é dor. Uma dor persistente. No abdômen. Principalmente à esquerda. Principalmente à esquerda, embaixo da barriga. Tá? Exatamente. É o local mais comum. Tá? Paciente idoso, às vezes, o paciente já sabe que ele tem doença diverticular, ele já teve crise de diverticulite e às vezes ele esconde isso, entendeu? Por medo de ir no pronto-socorro, por medo de ter que fazer alguma coisa, entendeu? Então a família ali tem que ficar presente, né, com o idoso. Com certeza. Tem que ficar atento aos sintomas, tem que ficar no pé, tem que levar o médico. Porque apresentou, sabe que tem doença diverticular, apresentou dor ali, então está com inflamação, quanto antes fizer uma tomografia para confirmar diagnóstico e quanto antes começar o antibiótico, menos chance de ter complicações como perfuração, abscesso, algumas coisas que podem ser mais graves, principalmente no paciente idoso. Perfeito. Então, para a gente fechar, sentiu dor na região esquerda, principalmente do abdômen, procure um médico, faça, né, a tomografia, que vai ser indicada pelo médico também, e aí ele decide se vai ser tratada com antibiótico ou cirúrgico. Isso, é sempre assim, botando na ordem, assim, é sempre conversa médica, né, que o nome disso é anamnese, é uma boa conversa com o médico, um bom exame físico, o médico encostar em você, te examinar,
Posteriormente, o exame ideal de imagem, tomografia. Então, mais uma vez, na questão da dor, ficar atento ao sintoma da dor. Dor não é normal. Sentiu dor, procure o médico. Com certeza. Exatamente. Fechamos o segundo bloco do bate-papo. Vamos fazer um intervalo e depois retornamos com o terceiro bloco. Olá, boa noite. Estamos em mais um bate-papo das 6, no terceiro bloco, falando de cirurgia geral e agora, nesse terceiro bloco, de cirurgia bariátrica. Com os meus parceiros de bancada, né, Dr. Antônio Lugon e Dr. Frederico Lamego. Aqui, falando especificamente de cirurgia bariátrica, nesse terceiro bloco, já vem a pergunta: quem pode realizar a cirurgia bariátrica? Fala pra gente, Dr. Frederico. Vamos lá. Cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter... Existem graus, né, de obesidade. Quem tem obesidade mórbida, que é acima de 40 de IMC, e IMC é calculado peso dividido por altura vezes altura, né, altura ao quadrado. Então, dessa forma, você consegue calcular o IMC, que é índice de massa corporal. Muito fácil, só que a pessoa em casa calcular. Sim. Tá, é peso dividido por altura vezes altura, né, altura ao quadrado. Então, assim, pessoas que têm acima de 40 de IMC, que é considerada obesidade grau 3, a mórbida, ela tem indicação por ser já uma doença, né? Obesidade mórbida é uma doença. É até uma coisa interessante de falar, porque tem muita gente que fala assim, aquele gordinho lá feliz. Não, obesidade mórbida é uma doença de difícil controle. Tá? Não existe obeso saudável, né? Não existe obeso saudável. Então, assim, essa palavra gordinho feliz ali, ele pode ser feliz, ele não precisa ser infeliz, mas ele é doente, né? E é uma doença de difícil controle, é uma doença crônica que precisa de multiespecialidades para tratá-lo, tá? Você faz parte disso. Então, nutricionista na parte do tratamento, né, falando de pós-operatório, o paciente tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica. Deixa eu falar assim, então, obesidade mórbida tem indicação só por ser mórbida, pelo peso. Existem pacientes que têm obesidade grau 2, que aí estão no IMC ali entre 35 e 39,9, antes da obesidade mórbida, que eles têm indicação quando eles têm alguma comorbidade. O que é comorbidade? Comorbidade é doenças associadas à obesidade, que tem várias, né? Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, algum problema ortopédico, né? Coluna, joelho, alguma coisa. Então, assim, são várias que a gente pode citar aqui. Esse paciente tem indicação e hoje em dia também tratando como mais cirurgia, que assim, é praticamente a mesma cirurgia, mas falando de parte metabólica, o paciente que tem obesidade grau 1, né, que é uma obesidade mais leve, quando ele é diabético, tendo alguma doença muito grave, ele tem indicação, quando ele tem indicação de perder peso e até pela parte metabólica da cirurgia, ele, quando é diabético diagnosticado em tratamento, ele tem indicação com obesidade grau 1. Aí já é para tratar mais as doenças metabólicas. Com cirurgia bariátrica, entendi. Sim, tá. Então, foi lá, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu posso voltar a engordar? É uma pergunta muito comum. Isso é uma pergunta comum, com certeza. Sim. Com certeza, né? A pergunta é fácil de responder. A pessoa fez uma cirurgia bariátrica, ela não mudou hábito nenhum da vida, né? Ela tinha hábitos ruins alimentares, às vezes se alimentava mal, sem uma conduta assim, de uma nutricionista. De um psicólogo também para acompanhar. Às vezes a pessoa chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu não como muito. E às vezes ele não está mentindo, ele só come tudo errado. Entendeu? Então precisa, num pós-operatório de cirurgia bariátrica, ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com psicólogo, fazer uma atividade física. Fazer atividade física tira muito paciente que sofria de obesidade por compulsões. Essa pessoa que entra na atividade física e leva isso para a vida, ela sai de muitos vícios. Então você impede de voltar à obesidade. Então essa pergunta, eu fiz uma cirurgia bariátrica e muita gente se questiona assim, como que eu vou voltar a engordar se meu estômago é pequeno? A pessoa tem que saber que um estômago pequeno ela consegue burlar isso. Ela consegue se alimentar mal, até às vezes de forma líquida, né? Tomar leite condensado, tomar esses shakes muito calóricos aí. Então ela consegue voltar a ganhar peso mesmo com o estômago pequeno.
Tá? Então isso não impede da pessoa voltar à obesidade. Uma pergunta também que a gente vê as pessoas perguntando: fez cirurgia bariátrica, tem chance do estômago dilatar? Existe isso após a cirurgia? Então, normalmente não é isso que a gente observa. Cirurgias feitas dentro de um padrão técnico adequado, tá? E isso não é uma coisa tão complexa de ser feita, por incrível que pareça. Quando você faz a cirurgia de forma padronizada, ela fica, talvez a cirurgia bariátrica a cirurgia mais replicável que a gente faça. O estômago, a gente pega estômagos maiores, menores, de formas diferentes, mas o estômagozinho que fica após a cirurgia, ele é muito padronizado. E na imensa maioria das vezes, o paciente que volta com reganho de peso, você faz endoscopia, está lá um estômago pequeno, de volume adequado, anastomose, que é a emenda do intestino com o estômago adequada, porém a pessoa aprende a comer. E por vezes você vê pessoas comendo carne, pizzas, lanches, e ela desenvolve uma técnica porque aquele estômago ele não tem válvula. Ele é pequeno, mas se a pessoa consegue desenvolver formas de esvaziar ele de forma mais rápido, ela acaba conseguindo comer grandes volumes. Então aqui a gente destaca a importância do acompanhamento pré e pós-operatório de uma equipe multidisciplinar, né, juntamente com a cirurgia bariátrica. Fundamental, assim, com certeza. O que vai garantir com o comportamento do paciente, Exato. Né? Porque se ele não consegue comer, não sabe comer, isso vai influenciar no pós-operatório. Sem dúvida. O paciente que opera, ele acha na cabeça dele, porque quando ele vai num bom médico, o médico orienta isso a ele. Ele operou e ele acha que ele não precisa de um psicólogo, ele acha que ele não precisa de um nutricionista e ele acha que ele não precisa mudar de vida e fazer uma atividade física, esse paciente é o que 100% dá errado. Está fadado ao insucesso da cirurgia, né? Sim. Vai ter reganho de peso. Porque você volta à sua alimentação. Ou você viveu anos se alimentando errado, você viveu anos sedentário. Então, assim, o que vai mudar esse cenário da sua vida são acompanhamentos frequentes e você mudar esse cenário todinho de vida. Então, independente se precisa da bariátrica ou não, a gente sempre bate nessa tecla, né? Hábitos de vida, de atividade física, acompanhamento nutricional para melhor alimentação, pré e pós-operatório. Outra dúvida também frequente em relação à cirurgia bariátrica. Ela é coberta pelo convênio? Sim. Lembrando que cirurgia bariátrica não é estética. A gente está tratando uma doença. Então, acaba com isso, os convênios, eles tá entre o rol da ANS, todos os convênios, eles autorizam o procedimento, lógico, desde que haja indicação. Por isso a necessidade de avaliar com a equipe multidisciplinar, o cirurgião, o endócrino, o nutricionista, todos eles colaborando com a indicação. O plano, o convênio, ele autoriza sim. E já a cirurgia, ela, mesmo por convênio, ela é sempre feita por videolaparoscopia, tá? Então, hoje em dia, a gente não tem nenhuma restrição, nada que impeça a cirurgia de ser realizada, seja por paciente particular, convênio, ou ainda o paciente do Sistema Único de Saúde, do SUS. Perfeito. E como que é essa recuperação do paciente? O que muda na vida dele? Vamos lá, assim, recuperação, você operou, recuperação, geralmente o dia que opera, né, quando você opera por videolaparoscopia, que você joga gás dentro da barriga, então quando você acorda da anestesia, você tem uma barriga que está meio dolorida. Mas só para você ter ideia, assim, né, no mesmo dia que esse paciente operou, ele já está deambulando, né, que é andando pelo corredor, né, e nesse mesmo dia, à noite, a gente já libera líquido para ele, pequenas quantidades de água de coco, né, líquidos claros. Então esse paciente já toma líquido e já anda no mesmo dia que operou. No outro dia, geralmente, ele tem alta, tá? E, por exemplo, uma experiência que assim, a gente tem grande, com uma semana esse paciente volta numa revisão. Esse paciente está sem tomar remédio para dor, né? E chega normal no consultório já. Qual que é a restrição maior desse paciente que foi operado? Lógico que ele vai passar por nutricionista, ele vai passar por todo mundo, toda a equipe para explicar isso. A restrição dele maior é a dieta pós-operatória. É um paciente que estava acostumado a se alimentar muito e por isso quando ele vai numa primeira consulta, você sempre alerta o paciente a começar uma perda de peso, começar a frequentar um nutricionista para ter uma melhor alimentação, porque quando você opera, você passa aí 30 dias, né, primeiro os 15 primeiros dias tomando só líquido.
Depois você vai indo para pastoso. Então, até você voltar a se alimentar com alimentos do dia a dia, isso passa mais de um mês. Então, o paciente tem esse sofrimentozinho inicial aí, com certeza, mas assim, depois disso aí, eu não conheço ninguém que, assim, que fez a cirurgia porque precisava, que levou a sério e esteja arrependido. Eu não conheço. Exatamente, assim, o mais comum da gente escutar é porque eu não fiz antes. E assim, só ressaltando, o acompanhamento ele precisa ser multidisciplinar, mas o que o paciente precisa é mudar o ambiente. Então, a casa dele precisa mudar, a relação com a comida, a relação da família com a comida. Então, isso tudo precisa mudar. Então, a forma como a rotina que a família tinha, que às vezes tem aquela rotina de lanche direto, então isso precisa mudar. Tá? Precisa haver mudança de comportamento como um todo. O ambiente influencia a gente. Exatamente, é o que vai garantir a manutenção do peso. Não é incomum você ver chegando marido, mulher obeso e uma criança já sofrendo de obesidade. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim do nosso bate-papo das 6. Queria muito agradecer aos colegas por compartilharem os conhecimentos deles com a gente. E deixo aqui aberto para vocês fazerem suas considerações finais. Dr. Antônio? Bom, então, que fique de mensagem, qualquer desconforto, qualquer mal-estar, dor, alterações da parte de digestão, isso precisa ser investigado. Seja no pronto-socorro, se é uma coisa mais urgente, seja no consultório médico. Tá bom? Perfeito. Obrigada, doutor Antônio. Doutor Frederico, gostaria de deixar alguma mensagem para a gente? Agradecer o convite e, assim, para o paciente que está ouvindo, assim, né, as pessoas que estão ouvindo, estou com dor na barriga, eu acho que é normal. Não ache isso, né? A gente comentou isso aqui assim, praticamente nos 3 blocos. Estou com dor, tem alguma coisa errada. O que é? Aí você tem que procurar um especialista para ser avaliado e tomar a conduta correta o mais precoce possível, por tudo que a gente conversou aqui, para evitar complicações. Perfeito, agradeço novamente vocês dois. E este programa vai ao ar amanhã de manhã como reprise e também no domingo à tarde. Também temos o canal do YouTube que você pode acompanhar. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.